Jesus avisou: estes 3 lugares são as únicas zonas seguras na tribulação. E se eu te dissesse que Jesus deixou um aviso tão urgente que ignorá-lo pode custar a sua vida eterna? E se os lugares mais seguros na grande tribulação não forem países poderosos, abrigos secretos ou bunkers milionários, mas 3 pontos específicos que já estão descritos nas Escrituras há milhares de anos? A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, porque parece contraintuitivo. Mas Jesus foi claro: quando os sinais começarem, só quem souber para onde correr terá chance de sobreviver. Hoje você vai descobrir quais são essas zonas seguras, porque Deus as preparou desde o princípio e, o mais assustador, se você já está mais perto de uma delas do que imagina. Mas atenção! O que vou revelar no final vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro espiritual. Você já percebeu que muitas pessoas ouviram os avisos de Jesus, mas não estavam preparadas para agir? Aqui no canal, caminhamos juntos nessa preparação. Então, inscreva-se agora e ative o sininho, porque cada novo vídeo pode ser exatamente o alerta que você estava esperando. Imagine um piloto experiente que, no meio do voo, ordena a todos os passageiros que coloquem imediatamente os cintos e assumam posição de emergência. Não há tempo para perguntas, não há espaço para negociação. A ordem é clara: obedeça agora ou enfrente as consequências. Foi exatamente isso que Jesus fez no Monte das Oliveiras, quando olhou para os discípulos e disse: quando virdes a abominação da desolação, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Não era sugestão, era comando de sobrevivência. Naquele momento, algo mudou para sempre na história da humanidade. Jesus não falou sobre ganhar dinheiro, investimentos ou como construir uma carreira profissional sólida. Ele falou sobre vida ou morte em meio à tribulação. A palavra fujam, no grego original, carrega urgência absoluta. É como gritar fogo em um prédio em chamas. Não há tempo para pegar bagagens, não há momento para hesitar. O que parece um simples aviso é, na verdade, uma convocação para escolher entre confiar em Deus ou permanecer na ilusão do controle humano. E isso continua ecoando na vida cristã hoje. Quantas vezes preferimos o caminho largo da comodidade, quando o Espírito Santo já havia avisado que era hora de se mover? Imagine o diálogo naquele momento. Pedro, com seu jeito impulsivo, questiona: Mestre, fugir? Mas para onde iremos? E Jesus, com a calma de quem conhece o fim desde o princípio, responde: para os montes, pois ali Deus preparou refúgio. Esse contraste mostra que, às vezes, fé não é ficar parado esperando um milagre, mas correr no tempo certo, na direção certa. Assim como uma pessoa decide mudar de emprego quando percebe sinais de que a empresa vai falir, também precisamos discernir quando Deus está dizendo: sai daí. O cristianismo não é apenas teoria teológica ou momentos de oração dominical. É ação, movimento, transformação radical. E mais uma vez, o Senhor nos lembra que obediência imediata pode ser a diferença entre perder tudo ou ser preservado. Esse aviso não era apenas para os discípulos daquela geração, mas para todas as gerações que viveriam dias de grande aperto. Apocalipse 12:6 confirma que a mulher, símbolo de Israel, fugirá para o deserto, onde Deus a sustentará por 1260 dias. É como se a conexão divina entre profecias estivesse amarrando Daniel, Mateus e João em um só enredo profético. E aqui cabe a reflexão: quantas vezes negligenciamos sinais claros em nossa própria vida? Assim como muitos buscam formas de ganhar dinheiro através de renda passiva, mas ignoram princípios básicos de disciplina e jejum espiritual,
Também há cristãos que esperam milagres sem se mover no tempo certo. A fuga ordenada por Cristo não é covardia, é sabedoria profética. Agora pense comigo, se Jesus deu um comando tão radical, fujam, é porque ele sabia do perigo que viria. Não era hora de negociar, esperar explicações ou buscar segunda opinião, mas de obediência cega e imediata. A mesma lógica se aplica em nossa saúde mental. Quando percebemos sinais de esgotamento, ansiedade ou depressão, precisamos agir antes do colapso total. Assim como no corpo espiritual, a fuga ordenada por Cristo era também um exercício de prevenção divina. Você já percebeu como muitas vezes Deus nos alerta em pequenas coisas antes do desastre? Um relacionamento tóxico que insistimos em manter, um vício que fingimos controlar, uma rotina que nos está destruindo por dentro. É nesse ponto que o coração acelera. Jesus fala de uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Mateus 24:21. O peso da revelação é tão grande que a respiração prende. O que ele descreve não é apenas uma crise política ou econômica, mas o ápice da batalha espiritual entre o bem e o mal. Oração, jejum e fé se tornam as únicas armas eficazes. E nesse exato momento, percebemos que não se trata apenas de sobreviver fisicamente, mas de manter viva a chama do Espírito Santo dentro de nós. Muitos buscam segurança em dinheiro online, empreendedorismo digital ou carreiras promissoras, mas o único abrigo verdadeiro é obedecer à voz dele. Essa é a hora em que não podemos ficar neutros. Ou estamos com Jesus, ou estamos perdidos. Entre montanhas de arenito vermelho, surge Petra, a cidade esculpida nas rochas, quase como se tivesse sido preparada desde o início dos tempos para um propósito divino. Imagine um cofre natural gigantesco, onde o acesso é controlado por um corredor estreito que só permite a passagem de poucas pessoas por vez. Um detalhe estratégico que transforma esse local em uma fortaleza impenetrável. Isaías 16:1-4 fala de fugitivos se abrigando em Moabe, e muitos estudiosos associam esse texto diretamente a Petra. É como se Deus tivesse usado a natureza como arquiteto, esculpindo nas pedras um esconderijo perfeito para os tempos mais sombrios da história. Mais uma vez, vemos como ele usa aquilo que o mundo despreza para envergonhar os fortes. Os discípulos de Jesus talvez jamais imaginassem que um lugar tão distante de Jerusalém pudesse carregar tamanha importância profética. Mas não é assim também em nossa vida? Quantas vezes o Espírito Santo nos guia a refúgios improváveis, como momentos silenciosos de oração no banheiro do trabalho, períodos de jejum que ninguém percebe, ou até mesmo pequenas escolhas de desenvolvimento pessoal que parecem insignificantes, mas guardam em si a força da sobrevivência espiritual. Petra simboliza exatamente isso, o improvável se tornando palco de vitória divina. Não é curioso pensar que o lugar mais seguro pode ser aquele que o mundo considera inútil, abandonado, sem valor comercial algum? Agora, pense na cena profética. Enquanto satélites rastreiam cada movimento nas grandes cidades, câmeras de reconhecimento facial monitoram ruas e moedas digitais, controlam transações financeiras. Petra se ergue como um santuário inacessível à tecnologia humana. É como se Deus dissesse: aqui, nenhum algoritmo pode alcançar meus escolhidos, nenhum sistema pode rastrear minha proteção. Essa realidade conversa diretamente com algo muito atual. No mundo moderno, muitos procuram segurança em investimentos sofisticados, renda passiva através de aplicações digitais, produtividade baseada em tecnologia e carreiras profissionais dependentes de sistemas conectados. Mas a verdadeira proteção continua sendo o refúgio preparado por Deus, longe dos radares humanos. Assim como Petra desafia o poder dos impérios,
A fé desafia a lógica do mundo. O clímax dessa visão é